Boa noite, vereadoras, vereadores, comunidade que se faz presente, servidores da casa, ouvintes da Rádio Sertão e aqueles que nos acompanham via Facebook. Pedimos ao técnico legislativo da casa, doutor Aldivino das Graças Silva, que proceda a chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Matesco. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Gisleri. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. José Rogério dos Santos. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam. Presente. E Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, convido a todos para ficar em pé e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o vereador Glauco Rogério Gisleri, vice-presidente, que assuma a direção do trabalho para que eu possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Novamente, boa noite. Vou ler o Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa era a palavra. Coloco em discussão a ata da reunião ordinária do dia 30 de novembro de 2020 para retificação ou impugnação por parte dos senhores vereadores. Não havendo retificação ou impugnação, considero aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Ao presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, senhor presidente, o vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais, requer a vossa excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal para que o mesmo requeira junto ao departamento competente informações acessórias para a instrução e posterior encaminhamento para a votação. Se for o caso, referente projeto de lei 57/2020, haja vista que, conforme a lei 6766/79, de registros de loteamento, a PL em questão encontra-se com falta de alguns documentos como segue. A. Requerimento na forma da lei número 6.766/79, assinado por todos os proprietários com firma reconhecida. B. Certidão vintenária expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis. C. Certidão negativa de débitos municipais referente ao imóvel. Letra D. Certidões relativas a quem foi proprietário nos últimos 10 anos. Validade 3 meses. E. Distribuidor civil estadual, federal e do trabalho. F. Distribuidor criminal estadual e federal. G. Certidão negativa de protestos de títulos.
H. Ato de aprovação do loteamento. Termo de aprovação das obras ou cronograma, mais instrumento de garantia. J. Consentimento do cônjuge. K. Licença prévia do IAPAR Paraná, atualizada, pois a que consta no processo venceu dia 25/4/2019. L. Termo de autorização, decreto ou cópia-lei que permite a transferência de localidade da área destinada ao espaço público, 35%, do referido empreendimento para fins de cumprimento de exigência área institucional. Justificativa. Tal solicitação é necessária para esclarecimento de algumas informações pertinentes que não vieram acompanhadas do referido projeto de lei. Outro sim, tal pedido se faz necessário para resguardar o ente público e esta Casa Legislativa. Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2020, Guilherme Henrique Hoffmann, vereador, e Wagner da Silva, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Estado do Paraná. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, requer que seja retirado de pauta e apreciação por esta Casa, com consequente arquivamento das seguintes emendas apresentadas ao projeto de lei número 123/2020, que dispõe sobre a implantação de loteamento denominado Parque Industrial São José em área urbana. A. A emenda modificativa que altera o artigo 1º do referido projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Admite a implantação de loteamento denominado Parque Industrial José Casagrande, com área superficial de 75.720,70 metros quadrados, matrícula 12.758 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sertanópolis, de propriedade de Hélio Casagrande e Maria Aparecida Michiati Casagrande, em parceria com LCA Empreendimentos Imobiliários Limitada. B. Emenda aditiva que acrescenta artigo 7º ao referido projeto. Artigo 7º, a primeira rua, no sentido sul-norte, prolongamento da rua Luiz Baldon, no loteamento Parque Industrial São José, medindo 3.994,04 metros quadrados, passa a denominar Rua Luiz Baldon. A segunda rua, sentido sul-norte, medindo 2.946,27, passa a denominar Rua Laudelina de Melo Casagrande. E a terceira rua, sentido sul-norte, medindo 1.871,73 metros quadrados, passa a denominar Rua Valdomiro Casagrande. Esclarece que as emendas em questão são de autoria exclusiva deste vereador. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Temos a escala médica do Hospital São Lucas e UBSs. Colégio Estadual Machado de Assis comunica: eleição para diretora vai acontecer dia 9/12 e no horário de 8 às 22 horas. Poderão votar professores, funcionários, alunos maiores de 16 anos e pai de menores de 16 anos. A chapa é chapa única, mas é necessário que haja um quórum para que essa eleição seja efetivada. Por isso, a comunidade Colégio Estadual Machado de Assis convoca esses elencados para fazerem parte, para estarem votando no dia 9/12, de 8 da manhã até às 22 horas. São essas as matérias, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, coloco a apreciação do plenário as seguintes matérias. Projeto de lei número 119 de 2020, que altera a lei municipal número 2.939 de 2019, que altera a lei municipal número 1045/96, que institui o Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho e dá outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Segundo, é o projeto de lei número 122 de 2020, que altera a lei municipal número 1503 de 2007, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo urbano e dá outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro, é o projeto de lei número 124 de 2020, que atualiza a planta genérica de valores para efeito de lançamento de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas, contribuições para o custeio de iluminação pública, COSIP, e alvarás, autorizando sua correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, para o exercício de 2020 e da outras providências. Está em discussão. Pelo projeto, presidente. Concedido, vereador Dr. Wagner da Silva. Presidente, esse projeto de lei, ele desceu, né, faz algum tempo. Aí eu tive a oportunidade de, quando foi lido, né, para não caracterizar campanha, né, porque estávamos há uma semana do pleito, eu disse, né, que não ia votar contra esse projeto, mas eu já gostaria de me explicar. Não com relação ao IPTU, que a gente sabe que todo ano, né, da mesma forma que sobe o salário, existe o índice de correção e também existe o índice de correção do IPTU. Mas só que o seguinte, o executivo, né, através da sua departamento jurídico, ele colocou esse COSIP, né, juntamente, tudo junto, né? E nessa toada eu sou contra esse aumento, porque hoje nós temos aí um saldo em caixa COSIP com mais de 3 milhões de reais. Então, não haveria necessidade, nesse momento, de aumentar. Eu sei que isso vai refletir na próxima gestão, mas eu acredito que com o valor que está o COSIP, não teria essa necessidade de fazer esse aumento. Então, honrando, né, aquilo que eu disse lá na sessão retrasada, né, eu vou me abster de votar nesse projeto. Obrigado, vereador Dr. Wagner. Continua a discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Pastor Antônio. Conhecedor desta realidade também, eu me pronunciei no dia da leitura desse projeto e também entendendo que não haveria necessidade desse aumento, dessa correção em relação à COSIP, a taxa de iluminação pública. E era o nosso propósito apresentar uma emenda, né, e retirar desse artigo 1º, onde menciona essa taxa de iluminação pública. Né, permaneceria IPTU, as demais taxas, mas retiraríamos desse artigo, desta lei, a taxa COSIP, mas caracterizaria receita, né, abrir mão de receita, e nós não podemos fazer, e também o prefeito não poderia. Mas é algo que a próxima prefeita vai ter que estudar, né, de repente fazer um estudo, porque a taxa de iluminação pública vai diminuir e muito. Né, primeiramente pelo consumo. No ano que vem, toda a iluminação pública do município será substituída, né, esse recurso que tem aí, quase 2 milhões, 1.700.000 vai ser gasto para fazer a troca de todo o sistema, esse sistema convencional, pelo sistema LED. Então, a economia vai ser muito grande. E essa conta é simplesmente para pagar a conta da iluminação pública e investimentos, a manutenção que precisa ser feita, e ter um caixa pequeno.
mas vai sobrar muito dinheiro, está sobrando muito dinheiro, e esse recurso não pode ser investido em outro. Então, Ana, é um estudo que tem que ser feito, né? Fazer esse levantamento de quanto vai se gastar por mês, e isso terá que ser encaminhado um projeto de lei do Executivo para essa Casa de Leis, para que realmente seja revisto e seja reduzido esse valor de taxa de iluminação. E hoje nós não temos muito o que fazer, né? Esse projeto que tem que ser votado é o pacote, né, e precisa ser votado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereadora Soraya Santa Rosa. Senhor presidente, eu também vou me abster do voto, mesmo porque nessas andanças na zona rural, ainda tem lugares que é cobrado. Como que na zona rural você vai cobrar taxa de iluminação pública? Então, eu também me abstenho desse voto. Obrigado, vereadora Soraya Santa Rosa. Continua a discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Tivemos 2 vereadores que manifestaram antes pela abstenção, vereadora Soraya e vereador Dr. Wagner. Os demais são favoráveis. Quarto é o projeto de lei número 125/2020, que estabelece critérios e benefícios para o pagamento e parcelamento de débitos em atraso, PPI Sertanópolis 2021 e da outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quinto, projeto de lei 127/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel para o Estado do Paraná para a construção da Delegacia Cidadã. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Sexto, é o projeto de lei 113/2020, que estima a receita e fixa o limite de despesas do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, para o exercício de 2021. Esclareço que as emendas apresentadas ao projeto já foram introduzidas no seu contexto. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Sétimo, é o requerimento de autoria dos vereadores Guilherme Henrique Hoffmann e Wagner da Silva, que requerem junto ao departamento competente informações acessórias para instrução e posterior encaminhamento para essa votação, se for o caso, referente ao projeto de lei 057/2020, haja vista que, conforme lei número 6.766 de 1979, de registro de loteamento, a PL em questão encontra-se com a falta de alguns documentos. O referido requerimento foi lido no expediente. Está em discussão. Pelo requerimento, presidente. Concedido, doutor Wagner da Silva. Presidente, só para deixar claro, né, esse requerimento que foi formulado, no qual o Guilherme Henrique Hoffmann, né, ele assinou como autor, eu assinei como acessório, para instruir, né, na verdade, a PL 57/2020 já foi protocolado. Tá? Só que na data de hoje, assim como os outros vereadores, todos aqueles documentos que foram ali solicitados foram encaminhados, né, para os vereadores, né. Eu, particularmente, me dei por satisfeito, porque todos aqueles documentos que foram solicitados foram encaminhados. Só que eu chamo a atenção para o fato de que esse requerimento, né, se aprovado agora, ele, pelo nosso regimento interno, ele tem um trâmite legal, né? Então, esses documentos eles foram encaminhados extraoficialmente, né? Poderíamos ter algum problema se caso nós quebrássemos, né, esse protocolo, para votar, né, sim ou não esse requerimento, sem passar pela Câmara, na verdade, né? Então, a gente sabe que o trâmite é lido, aprovado, vai para o Executivo, ou o Executivo vai solicitar essa documentação e vai encaminhar para nós, né? Como disse novamente, né, eu me dou por satisfeito, não tenho nada contra projeto de lei A, B ou C, pelo contrário, né, a gente vê o desenvolvimento do município, né, mas só que existe regimentalmente todo esse trâmite que a gente tem que obedecer, né? Como eu disse hoje, né, até conversando com o Glauco, né, hoje eu estou vereador, amanhã não estou,
Então, portanto, assim como a gente trabalhou nesses últimos 4 anos, né, a gente preza pela legalidade da coisa, né? Então, só para deixar claro, ainda assim que tem vários documentos que foram nos encaminhados, que a gente só observou que foi feito, né, reconhecimento de firma na data de hoje, né? Então, se tivesse já, né, protocolado esse projeto de lei lá quando nós pegamos, né, se tivesse sido feita essa observação, reconhecido firma na data, com as certidões em dia, né, que na verdade eu também observei isso, com certeza, né, estaria pautado para votar hoje, né? Então, só essa observação que eu gostaria de fazer. Obrigado, vereador Dr. Wagner da Silva. Continua a discussão. Concedido, vereador Glauco Rogério. Boa noite, os companheiros, plateia que se faz presente, né? Foi protocolado esse projeto de lei com nós dia 27/10/2020, que é o Parque Industrial São José. Hoje eu fui até o escritório do nosso amigo Dr. Wagner, com alguns documentos, né? Alguns documentos em mãos, no qual estava nesse requerimento. Como o Wagner disse, nós votamos o requerimento e tem todo ano aquele rito, né, que o município tem aí, o município tem aí até 30 dias para votar esse projeto. A nossa reunião da Câmara vai até dia mais 2 sessões, né, presidente? Então tem todo esse rito aí de final de ano. Eu vou votar contra o requerimento, porque eu vi a documentação, eu vi o projeto e para mim está tudo certo, né? Então, é só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Glauco. Continua a discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereador Pastor Antônio. Eu quero me pronunciar em relação a esse requerimento e também o próximo, que é de minha autoria. No próximo requerimento, eu estou fazendo a retirada, pedindo a retirada da emenda que nós estávamos apresentando a esse projeto de lei, que no requerimento do Guilherme ele apresenta como 57/2020, mas essa numeração não é a numeração nossa, é a numeração do Executivo, e a nossa numeração é o projeto de lei 123/2020. Então, a minha emenda era tentando corrigir um erro que sempre foi cometido, né? Nesse projeto de lei, ele não menciona, não faz menção de nomes de ruas, né? Então, não faz parte do corpo da lei a menção, né, dos nomes de ruas, que, né, vem num mapa à parte, né, onde tem uma sugestão de nomes. Eu apresentei essa emenda para corrigir, mas eu percebi que essa emenda ia atrapalhar o processo e, por isso, eu estou fazendo a retirada dessas 2 emendas, uma inclusiva e a outra modificativa, né, incluindo algumas coisas e corrigindo algumas coisas. Estou fazendo essa retirada porque eu entendo que o projeto de lei em si, o loteamento em si, é maior do que o nome, do que esses detalhes menores. Então, por isso, eu faço a retirada. E eu sou contra o projeto, esse requerimento, né, porque ele está fazendo pedido até, entre a documentação que ele está solicitando, ato de aprovação do loteamento. Ainda nós estamos votando a aprovação. O que é que ele vai poder mandar se isso não está aprovado, se isso ainda não existiu, não houve aprovação dessa Casa de Leis? Então, por isso, eu estou votando contra o requerimento, porque eu não gostaria que o que essa casa sempre fez é muita agilidade para que a coisa ande e nunca parou, né, por conta dessa Casa de Leis. Nós sempre fomos muito ágeis, quebramos protocolo, datas, né, para que a coisa realmente ande. Então, eu sou contra esse requerimento só por entender que vai atrapalhar o processo, o andamento, e por estar pedindo coisas que é impossível atender pelo fato de não ter sido aprovado ainda esse referido projeto. Essa é a minha palavra, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Continua a discussão.
Os que forem favoráveis ao requerimento continuam como estão, os demais pelo sinal de costume. Tivemos 2 votos contrários. 8º é o requerimento formulado pelo vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que requer que seja retirado de pauta e apreciação por esta, com consequente arquivamento das seguintes emendas apresentado ao projeto de lei número 123/2020, que dispõe sobre a implantação de loteamento denominado Parque Industrial São José em área urbana. A emenda modificativa que altera o artigo 1º do referido projeto, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Admite a implantação de loteamento denominado Parque Industrial José Casagrande, com área superficial de 75.720.70 metros quadrados, de matrícula número 12.758 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sertanópolis, de propriedade de Hélio Casagrande e Maria Aparecida Mischiati Casagrande, em parceria com a LCA Empreendimentos Imobiliários Limitada. B. Emenda aditiva que acrescenta artigo 7º ao referido projeto. Artigo 7º. A primeira rua sentido sul-norte, prolongamento da rua Luiz Baldon no loteamento Parque Industrial São José, medindo 3.994,04 metros quadrados, passa a denominar Rua Luiz Baldon. A segunda rua sentido sul-norte, medindo 2.946,27 metros quadrados, passa a denominar Rua Laudelina de Melo Casagrande. E a terceira rua sentido sul-norte, medindo 1.871,73 metros quadrados, passa a denominar Rua Valdomiro Casagrande. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Não tendo nenhum vereador inscritos para falar em explicações pessoais, agradeço a presença de todos. Informo aos nobres edis que a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada na próxima reunião fica a cargo da vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Convido agora a todos para ficar em pé e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião.